Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos continuar com nossas aulas sobre derivadas. Esta é a nossa aula 7 e hoje nós vamos estudar as regras de derivação. Como vimos na aula anterior, a derivada da função f de x é dada pelo limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h vai para zero. As regras de derivação consistem em generalizar as derivadas de algumas funções. E dessa forma, quando a gente identificar uma função sendo composta por uma adição, produto ou quociente de outras funções, nós poderemos utilizar essas generalizações e assim facilitar bastante a obtenção da derivada destas funções. Vamos conhecer, então, a primeira regra de derivação, que é a derivada da função constante. Então, aqui nós temos f de x igual a c, e sua derivada será igual a zero, como nós vamos demonstrar aqui. A demonstração, ela é feita utilizando a própria definição que nós aprendemos na aula anterior. Então, a derivada da função f é dado pelo limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui nós temos que substituir o f de x mais h. A nossa função f de x, ela é igual a c para qualquer x que a gente colocar aqui. Eu vou trocar essa letrinha por a. Então, olha só, f de a é igual a c para qualquer valor a. Aqui na primeira função, nós queremos o a igual a x mais h, mas para qualquer a imagem continua sendo C. Então, nós temos esse primeiro C que foi substituído aqui. Aqui na segunda substituição que nós temos que fazer, eu preciso do f de x, ou seja, a agora vai ser x, mas para qualquer a que eu coloco, a imagem é C. Então, nós temos esse segundo C. E aqui nós vamos ter 0, C menos C vai ficar igual a 0, sobre h continua 0. Então, o limite aqui será 0. Então, nós temos aqui a primeira regra, ou seja, se a função é constante, a sua derivada é nula. Como exemplo, calcule o limite de f de x igual a 3. Então, pela regra da função constante, f de x é igual a 0. Note aqui, então, que a gente está generalizando, né? Para qualquer constante, a derivada é 0. Então, quando eu tiver uma constante igual a 3, agora um caso particular, a derivada, a f de x igual a 3, a sua derivada será 0, ok? Continuando, a próxima regra de derivação que iremos estabelecer é a derivada da função potência. Aqui nós vamos ver que se f de x é x elevado a n, então f' de x é n que multiplica n menos 1. Para demonstrar esse teorema, nós vamos utilizar o binômio de Newton. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações sobre o binômio de Newton. O binômio de Newton recebe esse nome em homenagem ao Isaac Newton e ele estabelece uma expressão para os polinômios correspondentes a potências de binômios. Binômios são a soma de dois termos. Então, por exemplo, x mais y é um binômio. Quando eu pego x mais y e elevo a uma potência, eu tenho a potência de um binômio. Essa potência aqui está generalizada com a letrinha n, e esses exemplos aqui nós temos o n igual a 1 e o n igual a 2. Generalizando então para um n qualquer, o binômio de Newton nos informa que a potência x mais y elevado a n é igual à soma de n mais uma parcelas do tipo nk, este termo aqui se chama coeficiente binomial, que multiplica o x elevado a n menos k, y elevado a k. Essa expressão que tem esse símbolo aqui, que é o sigma maiúsculo, diz que nós temos que somar parcelas que tem esta expressão, onde o k vai variar de 0 até n.
Como k começa em 0 e vai até n, nós vamos ter n mais uma parcelas. Observem nesses exemplos aqui em cima, ó, quando n é igual a 1, nós temos 2 parcelas, e quando n é igual a 2, nós temos 3 parcelas. E aqui é a generalização, então, da expressão correspondente ao polinômio que será gerado com a potência n de x mais y. O coeficiente binomial, ele é definido como sendo n fatorial, o coeficiente binomial nk é definido como sendo n fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k. Essa expressão também fornece, lá na análise combinatória, as possibilidades de combinar n elementos, a possibilidade de n elementos serem combinados agrupando de k a k. Por exemplo, eu tenho 5 elementos e eu quero combiná-los de 2 em 2. Então, essa expressão aqui vai conseguir fornecer este valor para a gente. Bom, então, voltando aqui ao teorema, na demonstração do teorema, nós queremos calcular a derivada de f de x por essa definição. F de x mais h menos f de x sobre h, o limite quando h tende a zero. E a nossa função f de x é o x elevado a n. Então, aqui, ó, na primeira substituição, nós vamos ter o x mais h elevado a n. Então, para a gente reforçar um pouquinho o uso da fórmula do binômio de Newton, vamos fazer aqui um exemplo para n igual a 1, n igual a 2, depois a gente generaliza para o n. Então, olha só, x mais h elevado a 1, aqui pela fórmula, os nossos coeficientes binomiais serão n fatorial, que é o nosso 1 fatorial, sobre k fatorial, n, que é 1, menos k fatorial. X elevado a n, que é 1, menos k, vezes h elevado a k. Então, vamos abrir este somatório. Para k igual a 0, aí nós vamos ter 1 fatorial, 0 fatorial, 1 menos 0 fatorial, x elevado a 1 menos 0, vezes h elevado a 0. Agora, passa para o próximo valor de k, que é o número 1. Então, 1 fatorial dividido por 1 fatorial, 1 menos 1 fatorial, x elevado a 1 menos 1, vezes h elevado a 1. Aqui está a fórmula do fatorial. Então, 1 fatorial é o próprio 1, e por definição, o 0 fatorial é 1 também, tá? Então, aqui nós vamos ter 1 fatorial, 0 fatorial, que é 1, 1 fatorial, que é 1, que multiplica x elevado a 1, o h elevado a 0 é 1 também, então esse produto aqui é o próprio x, mais 1 fatorial, que é 1, aqui 1 também, 1, que vai ficar 0 fatorial, que é o próprio 1, aqui nós vamos ter x elevado a 0, que é igual a 1, e aqui h elevado a 1, que é o próprio h. Então, ficou só h aqui, ó. Então, nós vamos ter essa fração aqui, é o próprio 1, vezes x dá esse x. E aqui nós vamos ter 1 também, vezes h, que é esse h, certo? Vamos ver o que acontece quando n é igual a 2. Então, quando n é igual a 2, nós vamos ter a soma, k variando de 0 a 2, de 2 fatorial dividido por k fatorial, 2 menos k fatorial, x elevado a 2 menos k, vezes h elevado a k. Então, vamos substituir os valores de k e fazer a soma das parcelas. Então, nós vamos ter 2 fatorial, aqui o k é 0, 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial, x elevado a 2 menos 0, h elevado a 0. Passa para o próximo valor de k, que é o número 1. Então, nós vamos ter 2 fatorial, 1 fatorial, 2 menos 1 fatorial, x elevado a 2 menos 1, vezes h elevado a 1. Mais, agora faça o k igual a 2 e vai parar no 2. 2 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial, x elevado a 2 menos 2, vezes h elevado a 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. O 0 fatorial é 1. Aqui nós vamos ter 2 fatorial novamente, que é 2. Aqui o x elevado a 2 e h elevado a 0, que é 1. Então, ficou x quadrado. 2 fatorial é 2. 1 fatorial é 1. 2 menos 1 é 1. 1 fatorial é 1. X elevado a 1, que é x. E h elevado a 1, que é h. A última parcela é 2, dividido por 2, vezes 0 fatorial, que é 1.
H elevado a 2, porque o x elevado a 2 menos 2 é x elevado a 0, que é igual a 1. E aqui nós temos, ó, o produto notável que a gente usa muito, né? X mais h ao quadrado, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A partir de 2, gente, fica difícil a gente decorar as fórmulas. Então, o binômio de Newton vem como esse recurso, né? A gente não precisa ficar decorando. Então, agora generalizando para x mais h elevado a n, nós vamos ter a soma k de 0 a n de n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial, x a n menos k vezes h elevado a k. Faço o k igual a 0. Então, nós temos n fatorial, 0 fatorial, n menos 0 fatorial, x elevado a n menos 0, h elevado a 0, mais n fatorial, 1 fatorial, n menos 1 fatorial, x a n menos 1 vezes h elevado a 1. E continue isso até, vamos fazer agora o valor do k sendo o anterior ao n, ou seja, o n menos 1. Então, nós vamos ter, no lugar do k, n menos 1 fatorial. Aqui dentro desse parêntese vai ficar n menos o n menos 1. Aqui na potência, n menos 1 no lugar do k. E aqui nós vamos ter h a n menos 1. E a última substituição é quando k for o valor n. Aí nós vamos ter n de fatorial dividido por n fatorial, que multiplica n menos n fatorial, x elevado a n menos n, h elevado a n. Então, pela lógica do desenvolvimento da anterior e da antepenúltima, nós temos o seguinte, ó. A primeira parcela, esse h elevado a 0 é igual a 1, e você vai ficar com x elevado a n, o número binomial aqui vai ser igual a 1. O último número binomial também é 1, e aqui a potência do x, que é 0, e vai ficar o h elevado a n. Então, as extremidades aqui, ó, só vai ter uma das incógnitas. A primeira é só o x e a última é só o h. As demais, todas vão ter o x e o h, variando apenas o número binomial. Aqui nós deixamos explícito somente o segundo e o penúltimo, que nós vamos ter aqui nesse cálculo, né, vai ficar, vou colocar aqui para vocês, esse n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, eu posso parar aqui, não completar o fatorial, parar aqui. Porque seria n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar ao número 1. Mas a gente pode parar, interromper em qualquer momento. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Mas 2 vezes 1 não é o 2 fatorial, então eu posso escrever como sendo 3 vezes 2 fatorial. A gente faz isso, interrompe aqui no n menos 1 fatorial para poder cortar com o de baixo. Então, quando você dividir n fatorial por n menos 1 fatorial, aqui vai ficar dividido por n menos 1 fatorial, e você vai simplificar e vai ficar só n. Por isso que aqui está esse n, ó. E a mesma coisa foi feito aqui, ó, no penúltimo termo. A expressão dessa forma aqui já está boa para a gente tirar as nossas conclusões. Nós vamos pegar esse resultado aqui para usar na demonstração do nosso teorema. Então, vamos lá, ó. Nós queremos calcular aqui a derivada do x elevado a n. Usando a definição, nós vamos ter o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Substituindo, então, quando nós temos aqui x mais h, f de x mais h é o x mais h elevado a n. E o f de x é o x elevado a n. Usando o binômio de Newton para o x mais h, nós vamos substituir aquela expressão que a gente encontrou ali atrás, menos o x elevado a n. Agora, você observa que o primeiro x elevado a n vai cancelar com essa f de x aqui, que é o x elevado a n. E dessa forma, nós vamos ter essa expressão resultante, e todas as parcelas têm o termo h. Todas as parcelas têm h. Então, nós vamos colocar o h em evidência, e aí nós temos essa expressão, faltou só fechar o parêntese aqui no final, ó. E agora, no denominador, e cortar isso aqui, o denominador tem h também, então ele vai ser simplificado, né, numerador e denominador por h, e nós vamos ter essa expressão aqui no numerador, onde
Agora, nós vamos considerar que o h tende a zero. E aí, tirando essa primeira parcela, que não tem h, as outras todas têm h. Então, todas serão anuladas e o resultado do limite vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1, que é onde a gente queria chegar. Então, nós vamos concluir, generalizando, a derivada de x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. E nós vamos usar agora esse resultado para calcular a derivada de todas as potências. Então, olha só, f de x igual a x elevado a 4. Qual que é a derivada? Vai ser 4 que multiplica x elevado a 4 menos 1. Porque agora nós vamos lembrar da generalização, tá, pessoal? Ó, então, se a f é x elevado a n, a f' será n que multiplica x elevado a n menos 1. Isso aqui vai ser uma fórmula, uma regra que a gente vai colocar aí na nossa lista de regras, tá? E se a potência agora é menos 3? Use a mesma definição. A derivada será menos 3, x elevado a menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 é menos 4, que você pode transferir essa potência aqui para o denominador para que ela torne positiva. Para que ela se torne positiva. Então, nós vamos ter menos 3 dividido por x elevado a 4. E se a gente tem 1 sobre x ao quadrado e eu quero usar a regra da potência, então você tem que transferir esta escrita de função, essa função, para a forma x elevado a menos 2 antes de aplicar a regra. E agora eu estou usando aqui o n igual a menos 2. Então, a derivada será menos 2, que multiplica x elevado a menos 2 menos 1, que é x elevado a menos 3. E agora eu transfiro o x a menos 3 para o denominador e ele vai com o sinal positivo, vai com a potência positiva. E nós vamos ter o resultado de menos 2 dividido por x ao cubo. Certo, pessoal? Continuando, a nossa próxima regra é a multiplicação do escalar pela função. Então, aqui nossa f de x é igual a c que multiplica g de x. E a derivada de f de x será c que multiplica a derivada de g de x. A constante que está multiplicando, ela é conservada e a derivação fica na função g. Vamos demonstrar, olha só. Então, pela definição, a derivada de f será o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h vai para zero. E nós vamos fazer as substituições. O f de x mais h é igual a c que multiplica o g de x mais h, menos o f de x é c que multiplica g de x. Aqui, no numerador, observe que o c é comum em todas as parcelas. Nós vamos colocar o c em evidência. Pelas propriedades de limite, esse c pode ficar aqui multiplicando o resultado do limite, porque ele é uma constante. E dessa maneira, o que nós temos aqui é a derivada da função g. Olha só, é a definição que corresponde à derivada da função g. Então, nós vamos ter c vezes g' de x, como a gente queria mostrar. Olha só os exemplos que nós temos aqui. No primeiro deles, f de x é igual a 3, que multiplica x elevado à quinta. Então, qual que é a derivada? Será 3, que multiplica a derivada de x à quinta. Olha só como nós escrevemos aqui, ó. Nós indicamos com essa linha a informação que nós queremos derivar x à quinta. E agora nós vamos usar a propriedade da potência, a regra da potência, né? Quando eu vou chamar de outra letra, vou chamar de g, porque nós já estamos usando f, né? Se g é x elevado a n, nós vimos que g' de x é n que multiplica x elevado a n menos 1. Olha só, nós aplicamos a definição, a regra aqui, ó. Então, ficou 5 multiplicando x elevado a 5 menos 1. Aqui nós podemos multiplicar, que ficou 15, e a potência ficou 4. Então, aqui nós aplicamos a regra do produto de escalar por função, e nós também usamos aqui a regra da potência. Nosso próximo exemplo, nós temos agora menos 3 quartos, que multiplica x elevado a 6.
Então, nós vamos deixar o menos 3 quartos e derivar x à sexta. Derivando x à sexta, nós teremos 6, que multiplica x elevado a 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Esse 6 vai multiplicar o 3 quartos. Aqui vai ficar 3 vezes 6 sobre 4. Esse 6 eu posso simplificar com 4 antes de multiplicar. Então, nós vamos simplificar aqui por 2, né? E aí ficou 3 e aqui ficou 2 embaixo. Agora, 3 vezes 3 ficou 9 e o denominador ficou 2. Então, nós temos menos 9 meios x à quinta. Tudo bem? Bom, a nossa próxima regra é a regra da adição. Então, nós temos f de x é igual a g de x mais h de x. E a derivada será g' de x mais h' de x. Vamos demonstrar. Então, olha só. Queremos calcular a derivada através da definição, que vai ser o limite quando k... Eu troquei a letra h aqui por k, porque a minha função agora está com o nome de h. Então, nós temos o limite de f de x mais k menos f de x sobre k quando k vai para zero. É a mesma definição, só está com uma letrinha diferente. Então, quem é o f de x mais h? Você vem aqui na definição de f e veja que f é a soma de g com h. Então, f de x mais h vai ser o g de x mais k mais h de x mais k. Foi a primeira substituição. A segunda substituição é a f de x, que corresponde a g de x mais h de x. Agora, nós vamos agrupar essa g de x mais h com g de x. Então, nós agrupamos aqui e vamos agrupar h de x mais k com h de x. Nós vamos usar agora uma propriedade de fração, que é o seguinte. Quando nós temos a mais b sobre c, isso é igual a a sobre c mais b sobre c. Geralmente, a gente usa essa propriedade nesse sentido. A sobre c mais b sobre c, soma de frações com o mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. Mas você pode usar a partir desse membro e escrever como sendo a sobre c mais b sobre c. Então, você pode usar essa propriedade. Então, nós temos aqui essa soma no numerador. Nós desmembramos, então, na soma de duas frações, cada uma com o mesmo expoente k, com o mesmo denominador k. E agora, por propriedade de limite, nós colocamos o limite na primeira fração e o limite na segunda fração. E dessa forma, nós vamos ter aqui na primeira sentença a derivada de g e na segunda nós temos a derivada de h. E aí a gente mostra a regra de derivação da soma. Vamos aplicar essa regra. Agora, nós temos aqui, então, como exemplo, f de x é igual a 3x à quarta mais 8x mais 5. Então, com a regra da adição, nós sabemos que nós podemos derivar cada pedacinho dessa função, cada parcela dessa soma. E vamos aplicando as regras que nós já conhecemos anteriormente. Então, aqui, ó, para derivar a primeira parcela, nós iremos utilizar a regra da multiplicação por escalar e também a regra da potência. Então, ficou da seguinte maneira, ó, 3, que multiplica a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. A derivada do 8x será 8, que multiplica a derivada do x. Aqui eu fiz por etapas, ó, x elevado a 1, não é? Então, desceu 1, ficou 1 menos 1, que ficou 0. Ou seja, vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Então, sempre que tiver só a letra x, a derivada será 1. E aqui a derivada da constante, que é 0. Agora, efetuamos as multiplicações. 3 vezes 4, x ao cubo. 8 vezes 1, que é 8. E aqui ficou 0. Então, nós temos 12x ao cubo mais 8. Agora, a nossa próxima função é 3x à quinta menos 2x ao cubo mais x mais y mais z. A função, pessoal, está em qual variável? Tem um monte de letra aqui, né? Mas você tem que saber qual é a variável da função. A variável da função é essa que está aqui, ó, dentro do parêntese, ou seja, a função é a função de x.
Qualquer outra letra que aparecer na função é uma constante em relação à variável da função. Na hora que eu for derivar, então, aqui eles estão representando constantes. Então, y e z aqui, quando eu derivar, vão ficar iguais a zero, porque eu estou derivando em relação a x. Então, vamos lá, ó. Derivou 3x à quinta, vai ficar... Aqui ficou... Eu errei aqui, faltou escrever o x, gente. Aqui é 3 que multiplica, desceu o 5, faltou escrever o x. X à quarta. Nesse próximo aqui, menos 2, aí desce o 3 e o x ao quadrado, porque subtraiu 1, né? Aqui a derivada do x eu já coloquei direto. A derivada do x é 1, a derivada do y é 0, a derivada do z é 0. Então, ficou 3 vezes 5, 15. 15x à quarta menos 6x ao quadrado mais 1. Essa é a derivada. Nossa próxima regrinha é a regra do produto. Produto de duas funções. Antes a gente tinha visto multiplicação de escalar pela função, né? Agora é produto de funções. Então, se f de x é igual a g de x vezes h de x, a derivada de f de x será g' de x vezes h mais g vezes o h'. Para ficar mais fácil de você decorar, que nós vamos ter que decorar mesmo essas formulazinhas. Eu memorizo assim, ó. Quando eu tenho o produto de duas funções, a derivada será derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, eu sempre falo isso, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Vamos ver a demonstração. Então, por definição, a derivada de f é o limite quando k vai para zero, de f de x mais k menos f de x sobre k. O f de x mais k, pela definição da função, é g de x mais k vezes h de x mais k. E o f de x será g de x vezes h de x. Aqui, pessoal, para a gente chegar nesse resultado, para a gente conseguir desmanchar esse limite, desenvolver, nós vamos precisar acrescentar termos, fazer um pequeno ajeitamento aqui. Os termos que foram acrescentados são esses dois últimos aqui, ó, g de x mais k vezes h de x, menos g de x mais k vezes h de x. A soma desses dois termos é igual a zero, então nós não modificamos em nada a função anterior. Mas esse acréscimo aqui, feito dessa forma, é muito conveniente para a gente reescrever a função de uma forma interessante e a gente conseguir calcular o limite. Nós vamos fazer aqui alguns agrupamentos. Então, olha só, vamos colocar em evidência o g de x mais k, que está nessa parcela e que está nessa última parcela também. Dessa forma, vai aparecer aqui, ó, o h de x mais k menos h de x. Quando eu dividir por k, eu já vou ter a derivada do h. Agora, o que sobrou? Sobrou essas duas parcelas aqui, né? Então, colocando o h de x em evidência, nós vamos ter o g de x mais k menos o g de x. E aqui nós vamos ter a derivada do g. Já já nós vamos observar isso. Agora, dessa linha para a próxima, nós desmembramos na soma de duas frações e colocamos o limite em cada uma delas. Então, nós vamos ter aqui, ó, o g de x mais k, que multiplica esta h de x mais k menos h de x sobre k, limite quando k vai para zero. E nós vamos ter o limite de k tendendo a zero de h de x, que multiplica o g de x mais k menos o g de x sobre k. Observe, pessoal, que aqui na primeira parcela, no primeiro limite, a gente já tinha estudado lá atrás que se eu tenho aqui um produto, eu posso calcular o limite nas duas parcelas do limite. Ou seja, desculpa, nas duas parcelas do produto. Então, eu vou calcular o limite aqui de g de x mais k vezes o limite desse restante. Olha como eu escrevi, pessoal. Como eu tenho fração aqui,
Eu coloquei aqui a multiplicação de duas frações. Eu coloquei g de x mais k sobre 1, que multiplica o h de x mais k menos h sobre k. Porque pela propriedade de multiplicação de frações, que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, eu volto no que era antes. Eu só coloquei esse 1 aqui para você entender bem a propriedade que eu estou usando, porque ele é desnecessário e depois a gente colocou aqui, ó, sem o denominador. Mas me possibilitou eu colocar agora o limite nessa primeira e o limite nessa segunda. O limite dessa segunda aqui, ó, vai ser a derivada do h. E aqui na primeira, quando k for para zero, vai sobrar só g de x, que é essa parcela, que é esse pedacinho aqui, ó. Vamos olhar o segundo pedacinho, ó. Aqui no segundo limite, nós vamos ter também esse produto de h de x sobre 1, que multiplica o g de x mais h menos g de x sobre k, que a gente pode colocar aqui o produto dos limites. Quando k vai para zero, essa primeira função é constante, então continua sendo h de x, que é essa parte aqui, ó. E essa segunda parte é o g' de x. Agora, essa última passagem aqui, a gente só escreveu o contrário. Colocamos essa parte aqui primeiro para ficar igualzinho, estava escrito aqui em cima, ó. G derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Certo? Que é aqui. A segunda vezes a derivada, a primeira vezes a derivada da segunda. Vou falar novamente para vocês. A derivada, então, do produto vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Vamos aplicar isso nos exemplos? Então, olha só. Nós vamos ver um exemplo. F de x é o produto do 2x ao cubo menos 1 vezes x à quarta mais x quadrado. Então, nós vamos aqui escrever a definição, a regra. Então, você como tá memorizando ainda, você vai fazer aqui um lembrete. Então, olha só, sempre que a função for produto de duas funções, a derivada será derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Se você quiser escrever sem o x, pode também, ou seja, aqui em cima, ó, f é g vezes h. Então, quem é f'? Derivada da primeira vezes segunda, mais primeira vezes derivada da segunda. Aqui, nós vamos indicar o cálculo das derivadas com essa linha. Então, olha, eu quero derivar a primeira função. Então, derivou a primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A gente deixou indicado os momentos que a gente tem que fazer a derivação. Agora, vamos fazer a derivação desse primeiro parêntese aqui, ó, da função do primeiro parêntese. Então, desci o 3, multiplicou pelo 2, ficou 6. Subtraiu 1 no expoente, ficou 2. Derivada do número 1 é 0. E multiplicou pelo segundo parêntese. Mais, agora nós temos essa outra parte, então conservou aqui o parêntese e vamos derivar a função aqui na segunda parcela. Então, derivada do x à quarta, 4x ao cubo, mais 2 que multiplica x. Nós subtraímos 1 no expoente. Agora, nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 6x² vezes x à quarta, aqui a gente fez a soma primeiro, né? 6x ao quadrado menos 0, 6x². E aqui a gente repetiu tudo, agora que nós vamos fazer a multiplicação. 6x² vezes x à quarta, deixou aqui indicado. 6x² vezes x². 2x ao cubo vezes 4x ao cubo. 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. X ao cubo vezes x ao cubo. 2x ao cubo vezes 2x. 2 vezes 2 dá 4. X ao cubo vezes x. Menos 1 vezes 4x ao cubo, menos 4x ao cubo, e menos 1 vezes 2x, menos 2x. Muito bem, agora você vai usar as propriedades de potência. A multiplicação de potências de mesma base, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, aqui, ó, se você tem x elevado a a vezes x elevado a b, isso é x elevado a mais b.
Então, nós vamos ter aqui 2 mais 4 ficou 6, 2 mais 2 ficou 4, 3 mais 3 ficou 6, 3 mais 1 ficou 4, e aqui 3 ao cubo e 2x. Você poderia já fazer direto esse cálculo, já passar aqui dessa linha para esse resultado final, certo? Fiz aqui por etapas para todos relembrarem as propriedades de potência, tudo bem? Bom, então agora nós vamos para a última regra, que é a regra do quociente. Então, se f de x é g de x sobre h de x, a derivada será o numerador, vai ser uma fração, onde o numerador vai seguir a mesma lógica do produto, só que vai ter o sinal de menos. Então, é derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. O denominador é o mesmo denominador dado, só que está elevado ao quadrado, ok? Vamos lá fazer a demonstração. Então, olha só, os ajeitamentos que nós vamos usar aqui. Pela definição de limite, pela definição de derivada, a derivada é dada pelo limite de f de x mais k menos f de x sobre k, quando k vai para zero. Esse sobre k aqui, eu escrevi como sendo 1 sobre k, que multiplica o numerador, para ficar mais fácil fazer substituições, tá? Então, eu estou aqui com 1 sobre k. Agora, quem é o f de x mais k? É o g de x mais k sobre h de x mais k. Quem é o f de x? G de x sobre h de x. Aqui dentro desse colchetes, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que vai ficar h de x mais k vezes h de x. Quando você pega esse termo e divide por h de x mais k, sobra h de x, vezes o numerador, vai ficar g de x mais k vezes h de x. Esse denominador dividido por h de x, vai sobrar h de x mais k, que multiplicou o g de x. Ficou aqui. Agora, nós vamos fazer o ajeitamento, que é acrescentar termos. A gente vai acrescentar, agora, g de x, h de x, menos g de x, h de x. Esse acréscimo aqui é igual a zero, né? Então, não alterou a expressão. Mas vai possibilitar que a gente consiga resolver o limite. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente escreveu, ó, este denominador que está aqui. Nós vamos trocar, vamos fazer aqui uma troca, uma reorganização dessas frações. Eu estou aqui com multiplicação de frações, né? Deixa eu escrever aqui uma observação. Se você está com A sobre B vezes C sobre D, você sabe que isso é AC sobre BD. Você pode reorganizar isso escrevendo A sobre D vezes C sobre B. Você só trocou aqui a ordem, mas o resultado final vai dar o mesmo. Então, eu vou trocar, vou pegar esse K e vou trocar de lugar com esse denominador. Aí ficou dessa maneira aqui, com essa escrita. Dessa forma, dentro do colchete, eu vou agrupar, eu vou desmembrar aqui em duas frações e todas as duas vão ter o denominador K. Nós vamos aqui, ó, colocar o H em evidência, que vai ficar multiplicando g de x mais k com esse g de x. Então, vou circular aqui o que foi colocado primeiro. Foram colocados essas duas parcelas aqui nessa fração. O h foi colocado em evidência aqui. Podia abrir um parêntese que fica mais claro para vocês, ó. Aí, nós temos g de x mais k menos esse g de x. E aí, nós já escrevemos aqui a fração. Isso aqui foi dessa primeira, né? Agora que eu vou, nessa próxima, usar outra propriedade, né? Que é A mais B sobre C, né? Que vai ficar A sobre C mais B sobre C. Então, eu escrevi já essas duas parcelas sobre K. Sobrou pra gente essas duas parcelas aqui, que nós vamos colocar em evidência o menos G. Então, olha só, eu quero colocar menos G em evidência, que eu vou aproveitar esse sinal de menos aqui para esse G, só que nessa parcela aqui não tem menos G. O que você vai fazer? Um pequeno ajeitamento. Menos G de X, H de X. Você vai olhar essa parcela aqui como sendo escrita dessa forma.
Você acrescentou um sinalzinho de menos porque ele vai ser necessário. Olha, menos com menos volta a ser mais, que é o que está escrito aqui. Então, quando você colocar o menos g de x em evidência, tem muita coisa escrita aqui, né? Vou apagar um pouco agora, que você já sabe. Nós vamos colocar em evidência o menos g nessa parte que eu circulei. Então, vai ficar, na primeira parcela, h de x mais k positivo, porque o menos já está aqui. E nessa aqui, que você escreveu desse jeito, você colocou o menos g em evidência, vai ficar, então, menos h de x, que é o que está escrito aqui. E ficou sobre k, porque nós estamos usando esse desmembramento aqui. Muito bem. Agora eu estou calculando o limite disso tudo, né? Então, nós vamos ter... Aqui já foi calculado direto, porque aqui não coube. Eu vou fazer passo a passo nessa página para mostrar para vocês. Mas o que foi feito aqui, o restante, é você colocar limite em todas as parcelas. O limite vem aqui, vem nessa fração e vem também nessa fração. Quando você está com k tendendo a zero nessa parte, esse k vai a zero e vai ficar, então, h de x vezes h de x. Aqui nessa primeira fração, o k vai para zero, o h de x é uma constante. Então, ele ficou aqui sendo h de x, e esse restante aqui, por definição, é o g' de x, quando o k vai para zero. Nessa parte aqui, o g de x é constante, e nesse pedaço aqui, você vai ter o h' de x, quando o k for para zero. Então, reescrevendo a parte final, h vezes h é o h ao quadrado, que vai ficar multiplicado pelo numerador g' vezes h, só para colocar na ordem, derivada da primeira vezes a segunda. E aqui, a primeira vezes a derivada da segunda, e é onde a gente queria chegar. Vamos aplicar nesse exemplo. Então, olha só, o que você vai lembrar agora? Se f é igual a g sobre h. Então, quer dizer que f' será uma fração onde o denominador está ao quadrado e o numerador será derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. Nós vamos olhar para essa regra para substituir aqui. Então, a função está aqui, a derivada será derivada da primeira, deixei indicado, vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Observe aqui, ó, as indicações de onde você tem que derivar. E aqui o denominador ficou ao quadrado. Nessas derivadas de potência, geralmente a gente não abre as potências do denominador, se isso não for contribuir com alguma simplificação. Então, você vai mantendo elas aqui sem mexer. Pode desenvolver apenas o numerador por enquanto. Então, olha só, vamos derivar. Então, vai ficar, ó, derivada do 2x à quarta, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8x ao cubo mais 0. Então, ficou só 8x ao cubo, que vai multiplicar o parêntese. Menos o parêntese, e a derivada da segunda parte vai ser 2x menos 5 mais 0. Então, ficou 2x menos 5, certo? A derivada do x é 1, então ficou só o menos 5. Aqui do x quadrado desceu o 2, subtraiu 1 em cima, ficou 2x. E a derivada do 3 é 0. Agora, é as habilidades algébricas aí nas multiplicações, nas continhas. Então, olha só. 8x ao cubo vezes x quadrado. Nós já vimos lá na parte anterior que multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, né? Então, 8x à quinta. 8x ao cubo vezes menos 5x, 8 vezes menos 5, menos 40. X ao cubo vezes x, x à quarta. 8x ao cubo vezes 3, 24x ao cubo. Esse menos, você vai tomar muito cuidado, você vai manter o menos, abrir um parêntese e resolver as multiplicações. 2x à quarta vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X à quarta vezes x, x à quinta. 2x à quarta vezes menos 5, menos 10x à quarta. Agora, vem para esse menos 3. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. Agora, esse menos que está aqui fora do parêntese vai trocar o sinal de todos os termos do parêntese. Então,
Ficou menos 4x à quinta mais 10x à quarta mais 6x e menos 15. Agora agrupa os termos semelhantes, que soma o que for possível, cancela o que for possível. Então, olha só, a maior potência é o x à quinta. Nós temos, então, aqui 8 positivo com menos 4 negativo. Então, ficou 8 menos 4, ficou 4x à quinta. X à quarta, nós vamos ter menos 40 e nós vamos ter aqui o 10, x à quarta. Então, aqui vai ficar menos 30. Que é menos 30, né? Coloquei menos 34. Menos 30. E agora de x ao cubo você vai ter o 24, x ao cubo, depois 6x e menos 15. Então, faço só essa correção aqui, ó, certo? E aí nós temos o resultado da derivada do quociente das funções. Bom, então nossa aula vai ficando por aqui. Agora você deve exercitar tudo que a gente aprendeu nessa aula com alguns exercícios. Então, bons estudos e até a próxima aula.